Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live da Editora NPE, junto com o nosso mentor de escritores, o Jefferson. Eu sou a Gisele, sócia da Editora NPE. Estamos aqui hoje junto com o Jefferson e hoje a gente conta com o prazer da companhia de uma das nossas escritoras do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, volume 2, a Márcia Pagliarini, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de livros, sou sócio junto com a Gisele na Editora NPE. A Editora NPE, que tem como slogan, toda a história merece ser contada, inclusive a sua. E como muito bem dito pela Gisele, hoje nós estamos aí com a presença ilustre da nossa escritora do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, Márcia Pagliarini. Márcia, se apresente aí para a nossa audiência, para a sua audiência, fala quem você é, de onde você fala, fique à vontade que a palavra é com você. Sua. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, Gisele, Jefferson e a todos que estão nos assistindo aqui. Foi uma honra para mim conhecer vocês e a minha história, ela realmente só foi escrita em função desse trabalho de vocês, né? Um trabalho tão bonito, que a gente sabe que, às vezes, sozinho a gente demora muito para conseguir, mas quando a gente vai acompanhado, a gente vai mais longe. Então, eu reconheço essa ajuda que foi fundamental para a escrita desse meu capítulo do livro O Legado das Mulheres Empreendedoras, tá? Então, eu sou Márcia Pagliarini, eu sou gaúcha, mas moro há 23 anos na Bahia. Sou mãe de 2 meninos, Samuel e Gabriel, sou esposa de Elso e sou empreendedora. Depois de trabalhar 20 longos anos como CLT, eu resolvi arriscar, né? Como a gente diz, precisa fazer várias coisas ao longo da nossa vida. Então, eu arrisquei e fui empreender. E eu conto um pouquinho dessa história nesse meu capítulo com muita alegria, com muita satisfação, porque vocês podem me perguntar, Márcia, foi fácil? Eu vou dizer que não, né? Não é fácil uma mudança, uma transição assim, mas ela é possível. E que muitas vezes a gente precisa acreditar mais em nós, às vezes ter a ajuda de alguém que já está naquele local que a gente quer chegar, e isso é fundamental na nossa história. E acelera o nosso processo de crescimento, de evolução, naquilo que é novo para a gente. Porque a gente não nasceu com o dom da escrita, né? A gente aperfeiçoa, a gente molda isso, a gente treina e pratica. Eu sempre falo que a gente aprende, a gente faz e a gente repete. E dessa forma a gente se aperfeiçoa naquilo que a gente faz, né? E por isso também eu acho que eu trabalho com empreendedorismo, porque durante a minha longa vida no CLT, eu sempre fui muito de ensinar. Fui aquela facilitadora, aquela líder, né? De inspirar, de ajudar e de ensinar. Não queria ser professora, né? Como muitas meninas novas, mas eu acabei indo por esse caminho como instrutora, como facilitadora. E para mim é algo que eu gosto muito de fazer. É bem legal essa questão da tua história, né? Que tu conta tu contas a tua história com muita propriedade dentro do teu capítulo, né, Márcia? E é bem bacana porque tu veio do interior, né? Meio que do interior do Rio Grande do Sul, tu não é da capital, não é de Porto Alegre, nada disso, né? Conta assim, ó, bem pequenininho, assim, um pouquinho da tua origem, vamos dizer assim. Então, realmente, Gisele, eu vim do interior do estado do Rio Grande do Sul, região noroeste, cidade de Panambi, distante 380 quilômetros de Porto Alegre, e onde se planta muita monocultura, né? É muito forte a questão agrícola. Meu pai, inclusive, plantava soja, nós ajudávamos com as lidas de casa, né? E também é forte de indústria, tanto que é conhecido como cidade das máquinas, né? E aí a gente nasceu no campo, se criou no campo, ajudando o pai e a mãe, a gente brincava muito ao ar livre, eu tenho um grande prazer de sempre estar em meio à natureza, né? Talvez pela nossa criação, né? Um pouco da cidade grande me assusta, então eu gosto desse sossego do campo, adoro sempre voltar no campo, né? Então eu tenho um pé na cidade e um pé na roça, eu digo assim. E aí, aos 15 anos eu fui para a cidade, porque eu não queria permanecer no campo, né? Eu sabia que o caminho era estudar e conseguir algum trabalho na cidade, não queria aquela lida puxada da roça, né? Eu via meu pai, minha mãe, todo mundo, meus tios, né, com essas lidas, e não era o que eu queria para mim. Mas eu preciso procurar um outro caminho. E foi quando
migrei para a cidade, né? Muito, muito, muito legal, Márcia. Eu estava lembrando um pouquinho quando você estava se apresentando de que você sempre teve exercer um papel de liderança enquanto estava no CLT, né? E nunca quis ser professora, né? Quando você falou dessa parte aí, eu lembro e a minha história é muito parecida com a sua, porque assim, eu decidi empreender com quase 40 anos, né? Eu estava chegando naquela crise da meia-idade que o pessoal fala aí, apesar de que eu digo que eu vou passar de 100 anos, trabalho para isso, mas a crise da meia-idade com 38 anos eu tinha sempre pensar assim, o que eu vou fazer daqui para frente da minha vida, né? E eu tinha, antes de começar a empreender, tinha dado aula na universidade aqui na cidade, a gente fala aqui de Blumenau, Santa Catarina, e digamos assim, por gostar de ensinar pessoas, mesmo eu sou formado em ciências da computação, tinha um papel de liderança e era gestor de projetos, e ensinava as pessoas mais inexperientes na equipe de trabalho, mas eu sempre tive esse desejo de ser um professor, de ensinar, de passar conhecimento, de passar know-how. Só que durante 2 anos em que eu dei aula na universidade, eu percebi que eu precisava de um pouquinho mais. E esse pouco mais era o quê? Vim para uma outra seara, sair do CLT, começar a empreender de fato. Eu até falo no meu primeiro livro, do CLT ao MKT, onde eu falo que eu comecei a empreender com E maiúsculo quando eu comecei a trabalhar como empreendedor, no caso, né? E aí a gente começa a ensinar as pessoas. Hoje a gente está aqui, dia 13 de janeiro, fez 3 anos. Eu sou, digamos assim, um bebê no mundo do empreendedorismo, estou aprendendo muito, mas posso falar de fato que, ao mesmo tempo que estou aprendendo e aprendendo muito mais em 3 anos do que 19 anos de carreira no CLT, obviamente as experiências, a bagagem do CLT contribuíram para estar aqui onde a gente está hoje, mas, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente ensina, né? E está aqui no digital, ensinando, ativando pessoas a escreverem seus livros, ensinando pessoas a se posicionarem no digital, a se tornarem escritoras das suas próprias vidas, está muito ligado a propósito, né, Márcia? E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história do capítulo do seu livro, que tem essa ligação também de ensinar, de orientar, de ativar pessoas para o lado aí do seu empreendedorismo na sua empresa. Você pode falar um pouquinho para a gente? Mas, claro, dando aquela pinceladinha para que as pessoas depois comprem e adquiram e conheçam um pouco mais, não só da sua história, mas as outras escritoras do livro, tá bom? Sim, sempre um prazer falar da nossa história, né? E também de como a gente foi subindo os degraus ao longo da nossa vida profissional. Então, eu também comecei a empreender com meus 39 anos de idade, né? Então, e eu achei que eu jamais iria empreender. A gente vivia no mundo do CLT, meu esposo CLT, as irmãs, irmãos, primos, amigos, todo mundo CLT, né? E eu tive uma grande inspiração, uma amiga inspiradora, a Hebe, minha grande amiga, e dizia assim, Márcia, eu vejo você lá empreendendo, dando consultoria. Eu dizia, Hebe, será? Eu amadureci essa ideia durante um ano e fui trabalhar essa questão de empreender, e eu fui começar a estudar empreendedorismo, né? Porque quando a gente faz a nossa formação na faculdade, a gente tem aquela visão de se formar, fazer um currículo e ir para o mercado de trabalho, né? Então, é muita influência da faculdade. E eu tive essa influência dessa forma, né? E aí, depois de quase 20 anos como CLT, eu vi essa oportunidade em função do que eu fazia lá na empresa, né? Então, eu trabalhava como coordenadora de qualidade, segurança e meio ambiente, e a gente trabalhava com implantação de sistemas de gestão da qualidade. Eu sou uma eterna apaixonada pela gestão da qualidade. Isso, para mim, é um grande propósito de vida, né? Então, eu aplico todos os fundamentos e as ferramentas da qualidade sempre na minha vida pessoal. E ela ajuda muitas organizações. Ela traz extremo valor para as empresas. E a gente começou a trabalhar com uma norma internacionalmente reconhecida, que é a ISO 9001-2015. Hoje são
mais de 183 países no mundo inteiro que tem essa certificação. Isso eleva muito a credibilidade das empresas, né? Abre muitos mercados e aumenta os resultados, porque a gente trabalha com melhoria de processo, melhoria em todos os processos, em todos os resultados da empresa, né? A gente reduz desperdícios, é o momento que a gente começa uma padronização de cada processo da empresa, então ela pode ser aplicada para qualquer tipo e tamanho de empresa, desde a pequena empresa, né? Às vezes as pessoas acham que é só para empresa grande, não, é para empresa pequena também. É para indústria, é para comércio, é para prestação de serviço, não importa qual é o nicho, segmento, né? E eu sempre falo que a gestão da qualidade é igual à gestão do negócio. E toda empresa precisa fazer gestão, né? Que é o planejar antes para fazer depois. Então, a qualidade, ela não é difícil. Eu sempre falo que as pessoas que dificultam a qualidade, que é a melhor forma de fazer as coisas, né? Não é uma disciplina técnica. Aí as pessoas dizem, meus alunos dizem, mas como é fácil o jeito que você ensina. E eu acho que vem muito disso, de a gente ter aquele gostar do que a gente faz, e a gente faz isso com prazer, com amor, né? Com satisfação. É tão bom poder ajudar alguém a melhorar seus resultados, né? E esse é o nosso grande objetivo, seja como pessoa, como empresa, a gente pode ajudar a melhorar, mostrar o caminho, qual o próximo passo, como pode se melhorar aquele processo. Desde pensar em fazer um bolo, uma receita de bolo, tem todo um processo, o modo de fazer, qual é o primeiro passo, como você prepara o forno, como você unta a forma, como você bate os ingredientes, né? Então, é simples, é o passo a passo, a forma de fazer e a gente padronizar isso, para depois, sim, a gente melhorar, ver os gargalos que existem ali, que estão atrapalhando, onde se perde eficiência, né? Atrasa a produção, atrasa o processo, a gente poder melhorar, contribuir com o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida laboral, né? Aprendeu com vários estudos, com outros profissionais, gurus da qualidade, né, que nos ensinaram tanto, e hoje a gente pode replicar um pouco disso junto com as pessoas, nossos alunos, e ainda também nas organizações de forma presencial. A gente continua dando essa assessoria, consultoria junto com as empresas, né, e eu estou muito feliz por isso, né, por poder fazer esse trabalho de alguma forma, dar essa contribuição. O que a gente vê muito assim, né, até trazendo essa situação ali que tu falou, que os teus alunos dizem que é muito fácil de conseguir ver, de conseguir aprender contigo, eu acho que é muito essa questão mesmo da paixão, sabe, que a gente consegue aqui, a gente tá aqui só escutando tu falando de qualidade, de um jeito como que a gente escuta a pessoa com paixão falar, então é prazeroso para a gente poder ouvir você falar, e da mesma forma que os teus alunos devem ter muito prazer em ouvir você falar, por quê? Por conta da paixão que está envolvida no que tu está falando, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Márcia, a gente que acompanhou, lógico, que leu todo o teu capítulo, que ajudou nessa preparação toda do livro e tal, a gente viu o quanto foi importante a tua família né, o envolvimento do teu esposo e a questão da tua família dentro do empreendedorismo. Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que é essa questão do empreendedorismo dentro da tua família, assim, qual é a aceitação, se foi difícil, se não foi difícil, como é que foi esse envolvimento da tua família nesse teu processo de empreendedorismo? É uma história bacana essa, né? É tão importante, né, que as pessoas que estão ao nosso redor nos apoiam, nos ajudam. E eu tive, assim, logo de início, muito forte esse apoio do meu esposo. A gente trabalhava, inclusive, na mesma empresa, né? Como a gente saiu do Rio Grande do Sul e veio para a Bahia, a gente trabalhou esses longos anos nessa empresa aqui na Bahia. E eu sempre pensei assim, eu só vou sair da empresa se eu voltar a morar para o Rio Grande do Sul, que era sempre um sonho da gente, né? E, de repente, eu vi que eu não queria voltar para o Rio Grande do Sul, mas eu não queria mais ser CLT. E aí, o levantamento dessa questão, né, o apoio do meu esposo foi muito importante. Até então, eu já estava com a minha graduação concluída, estava fazendo a minha pós-graduação, e muitos desafios a gente já tinha deixado passar para trás, a gente já tinha superado dentro da empresa, né? Eu queria mais, eu sempre dizia que o céu era o limite para mim, eu queria muito mais. E assim, eu senti o apoio do meu esposo desde o início, né? E eu acho que isso me fortaleceu realmente para eu seguir. A gente vai com mais
porque a gente vai com medo, né, Gisele? Não adianta, a gente vai com medo mesmo. Eu sempre digo que é ter mais atitude, né? Não deixar nos parar pelo novo, pelo desconhecido, mas quando a gente tem apoio, fica mais fácil, né? Então, eu tinha esse apoio do meu esposo, meus filhinhos eram pequenos, então eu podia ficar muito mais tempo com eles. Eles sempre diziam assim, mãe, você vai trabalhar hoje? Tipo, como se eu estava em casa, eu não estava trabalhando, porque eu estava próximo deles, né? Podendo empreender e estar olhando os filhos de casa, isso é muito bom. Que muita coisa a gente fazia online já. Então, era muito bom isso, e foi fundamental esse apoio do meu esposo. Só que, na realidade, a gente tinha grandes desafios. Eu sabia muito bem a parte técnica de como implantar um sistema de gestão, mas eu tive outras dificuldades, por exemplo, as áreas como marketing, vendas, né? Isso tudo, a parte estratégica do negócio, isso para mim foi bem difícil, né? Então, foram pedras no caminho que a gente foi superando, e em algum momento a gente teve que buscar um mentor, só que antes de eu pegar um mentor, eu voltei para o CLT durante um ano de novo. Eu fui para o CLT em 2014, abri minha empresa já como Simples Nacional, direto, não abri como MEI, né? E com a cara e a coragem. E em 2018, eu voltei a ser CLT por 9 meses. E aí foi um basta, eu vi que realmente CLT nunca mais, né? E aí eu fui atrás de um mentor para me ajudar com essa parte de desenvolver novos mercados, essa parte de marketing que é muito importante. E da pandemia para cá isso foi fundamental, né? Então, meu negócio é outro hoje, depois desse advento da pandemia, onde para mim foi muito importante e um ano de muito crescimento no meu negócio, mas graças a Deus, porque eu já estava com um pezinho no marketing, né? A gente já fazia conteúdo de valor, a gente já tinha um posicionamento nas redes sociais, e isso hoje é importante para qualquer negócio, né? Então, o processo de marketing, processo de vendas é muito importante para se fazer uma gestão de um bom negócio, né? Não adianta ter um produto se você não tem como divulgar e como vender. Então, são fatores estratégicos também, né? Essa é uma coisa que é bem importante, assim, essa questão do apoio da família. E essa situação que tu falou ali, que teus filhos dizem assim, você está em casa, então hoje você não vai trabalhar, a gente passa por isso, a gente está com os dois de férias ainda, né, porque a gente tem, como você tem dois, a gente tem um casal aqui também, e eles estão de férias, então eles vêm, eles começam assim, mas você vai trabalhar agora, você precisa fazer alguma coisa agora, você tem alguma coisa para fazer agora? Né? Então, assim, e é uma coisa que é bacana, porque ao mesmo tempo que os nossos são pequenos, os teus já são um pouco maiores, né? Os nossos têm aqui, o João vai fazer 10 anos e a Amanda tá com 7. Ao mesmo tempo que eles vêm e perguntam, né? Aquela coisa assim, você vai trabalhar? Eles já estão vendo a gente trabalhando em casa há 2 anos. Então, eles também conseguem reconhecer que a gente está em um momento nos momentos em que a gente está completamente 100% disponível para eles, e os momentos que a gente tem que dedicar às coisas da editora mesmo, né, na parte das revisões e tudo. E é bacana porque eles já crescem dentro dessa pegada do empreendedorismo, né, dentro dessa pegada do tipo, mas se um dia eu trabalhar, eu quero conseguir trabalhar com essa mesma liberdade, vamos dizer assim, essa mesma liberdade de tempo, de, se for o caso, trabalha um pouco mais à noite, trabalha um pouco mais de manhã para ter a tarde um pouco mais livre, ou trabalha mais de manhã e de tarde tem a noite mais livre, que é uma coisa que o empreendedorismo, a gente ser como bem diz o teu capítulo, né, a gente ser o CEO da nossa própria carreira, né, nos dá essa liberdade de a gente conseguir organizar o nosso tempo e conseguir dividir um pouco melhor o nosso tempo. A gente só tem que cuidar, que eu acho que é um cuidado que tu também teve que ter, para a gente não se tornar o escravo da nossa empresa. Porque, afinal de contas, quando a gente está trabalhando em casa, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar o escravo da nossa empresa. Eu gosto muito de falar, né, Márcia, sobre essa questão de 3 pilares, né? Que enquanto a gente está no mundo do empreendedorismo, né, a gente vê muitos empreendedores se afogando nos negócios, na realidade, né? Tem 3 pilares que a gente respeita muito aqui dentro de casa, que é você, família e negócios. Segunda-feira agora era meu aniversário e a gente foi, no meio da tarde, assistir um cinema com as crianças. Então, a gente tem hoje alguns pilares que as pessoas falam, até essa semana a gente estava conversando com as crianças, explicando, né? Porque tem o pilar da... Como é que é?
Liberdade geográfica, liberdade financeira e a liberdade de tempo. Esses 3 pilares, né? Não é que a liberdade financeira vai te fazer você empreender e ficar mais rico do que você era no CLT, mas você ter essa liberdade de poder ter um tempo de qualidade com a tua família, de ir no cinema, de oportunizar, fazer alguns eventos de família na contramão de quando você está no CLT, por exemplo, né? E então, isso tudo ele é sustentado por esses 3 pilares: você, família e negócios. Não adianta você você tem que estar de bem com você mesmo, você tem que cuidar da sua saúde, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, conectar com Deus. Você tem que se amar primeiro. Quando você se ama, você vai para o segundo pilar, que é família, né? Você tem total suporte, dá suporte para ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, tem diálogo na família, tem momentos de crise que você vai saber remediar por estar de bem consigo mesmo. Quando você está de bem contigo e com a família, você vai para o terceiro pilar, que é dos negócios. Só no terceiro pilar é que você vai para os negócios. Se você está de bem contigo mesmo, consegue estar de bem com a família, dar um bom suporte para a família, você consegue ir para o teu mundo dos negócios, seja no CLT, seja empreendendo, de bem, porque você sabe que a tua família está bem, que você está bem. Agora, se você inverte ou muda a ordem desses 3 pilares, o que acontece? Nada funciona. Por quê? Como é que eu vou dar um suporte, estar bem no trabalho, no mundo dos negócios, se eu não estou de bem com a família, se eu estou brigado com a esposa, e se eu não estou me cuidando? Veja bem, né? E então essa questão de empreender, essa nova fase pós-pandemia de empreender, você vê muitas famílias empreendendo, também traz essa naturalidade que nossos filhos vão olhar viver uma outra realidade que a gente não viveu. Obviamente, nossos pais deram o melhor que puderam para a gente tem que honrar tudo que eles fizeram, só que a gente também hoje já começa a mudar um pouco esse novo normal que existe, né? E dentro dessa questão do mundo do empreendedorismo, eu vejo que a tua história, ela conecta e vai ajudar muitas famílias, muitas mulheres empreendedoras que às vezes têm o desejo de empreender e não sabem como empreender, certo, Márcia? Exatamente. Esse equilíbrio, Jefferson, é fundamental. E às vezes nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente não acerta bem essa dosagem. E tem momentos que a gente requer mais tempo para o negócio, porque assim, o negócio de sucesso tem momentos que você não pode abrir mão. Mas em outros momentos, você vai estar muito mais tempo com a família. São fases, né? Depende a situação do negócio ou de um novo projeto. Por exemplo, agora eu estava num novo projeto, que era fazer um curso online. Então, isso me consumiu bastante tempo. E para não, digamos assim, desequalizar muito a questão de estar com a família, eu tive que abrir mão de trabalhos presenciais, porque eu precisava cuidar desse novo projeto online, né, e colocar ele a rodar. Mas é uma coisa que a gente tem que ter sabedoria para dosar, porque senão choca mesmo, né? E o empreender é solitário. A gente precisa buscar, às vezes, os amigos, o apoio na família, para ajudar a enxergar também, trazer alguém de fora para olhar com a visão de um irmão, de um amigo, né? Que sugestão você poderia me dar? Porque, às vezes, a gente trabalha muito só. Eu, por exemplo, eu tenho trabalhos contratados, terceiros, parcerias, mas não tenho ninguém fixo trabalhando comigo. Então, por isso, mais que a gente precisa essa necessidade, esse apoio, dessa ajuda da família, às vezes uma palavra amiga, uma orientação. Mutou. Você acha que apertou o botão ali e acabou se mutando, Márcia. Agora? Agora sim. Ah, certo, tá bom. Então, às vezes, a questão de dividir algo do negócio com meu esposo. Meu esposo é meu sócio, mas ele não se envolve no meu negócio, né? Mas às vezes eu preciso pedir uma opinião para ele. Eu digo, eu queria a tua opinião, o que você acha referente a isso, né? Isso é importante, isso é saudável, né? E o empreendedorismo junto na família é melhor ainda, porque se apoia, é um objetivo em comum. Então, às vezes, eu sinto um pouco dessa falta, porque é um negócio mais meu do que meu esposo.
E às vezes, quando está a família toda envolvida, como o caso vocês dois, também tem pode ter outros benefícios, né, que são favoráveis nesse sentido. Uma coisa que a gente faz, né, como tu falou mesmo, assim, a questão do empreendedorismo, o empreendedorismo, ele é um mundo meio, se você não cuidar, ele é um mundo muito solitário. A gente participa, não sei como é que funciona ali na Bahia, né, mas a gente até tem um grupo que se encontra de forma online a cada 15 dias de empreendedores, 1 horinha de manhã na sexta-feira para trocar ideias, uma vez por mês a gente tem uma conversa sobre algum assunto específico que algum dos empreendedores traz, e no outro dia a gente pega e faz o que a gente chama de peer de ideias, que a gente aprendeu esse conceito em uma das nossas mentorias. Esse encontro é sempre muito legal, porque assim, a gente enquanto empreendedor, a gente enquanto criando um negócio, como tu bem falou, assim, a gente às vezes encontra e esbarra em muitas dificuldades, e a gente daí traz, nesse momento desses peers de ideias, a gente traz essa dificuldade e às vezes a gente pega e diz assim para o pessoal, eu preciso que você olhe com um olhar de cliente e que você me traga assim, toda a tua opinião, que é um momento que a gente sabe que a gente está ali para escutar a crítica, para escutar elogio, mas principalmente para a crítica construtiva, né? Então, assim, me olha com um olhar de cliente e me aponta tudo que você não está conseguindo entender do meu negócio, o que não é claro, né? Então, assim, como tu falou, tu trabalha sozinha, mas às vezes tu precisa da opinião de uma terceira pessoa, principalmente, da mesma forma que a gente, principalmente nessa questão, assim, algumas coisas para a gente está tudo muito lindo, está tudo muito desenhado, a gente lida com sonhos de pessoas dentro da editora. Então, às vezes, a gente tem que fazer o papel do famoso advogado do diabo, dizer para a pessoa assim, olha, esse teu texto precisa melhorar assim, 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 porque não é claro. E a pessoa olha e diz assim, mas eu escrevi com tanto carinho, sim, eu entendo, né? E da mesma forma, quando a gente vai apresentar algum produto novo, que nem tu falou ali, estava montando toda essa parte do teu curso, e às vezes a gente precisa realmente ter do nosso lado alguém, pessoas da nossa confiança, que a gente sabe que vão estar falando para o nosso bem e não para derrubar a gente também, né? Eu acho que vocês por ali, acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje de quem é empreendedor, é conseguir ter essas pessoas em quem que a gente possa ouvir e que a gente também possa trazer essa nossa opinião, principalmente nos colocando às vezes até no papel de cliente, assim, eu acho que se você falasse dessa forma, talvez fosse melhor, se você apresentar dessa outra forma, talvez seja melhor, né? Não sei como é que é para vocês aí na tua região. Aqui a gente formou um grupo, teve uma ideia alguns meses atrás e a gente começou a fazer encontro das mulheres empreendedoras nos sábados à tarde, né? Então, nós estávamos num grupo de 8 mulheres e agora a gente descobriu que já tinha um grupo maior na cidade, tem 200 e poucas mulheres nesse grupo e elas fazem um encontro mensal, uma janta, e ali realmente são trocadas ideias, são feitas palestras, né? As mulheres, cada um com nichos muito variados, elas sugerem temas, e aí se aborda sobre esses temas, porque a gente sabe o quanto a gente pode aprender com cada uma delas. Cada uma é especialista na sua área, né? Mas a gente não domina tudo. Então, o quanto isso faz bem, né? A gente vê que estamos no mesmo barco, que cada um tem as suas, digamos assim, limitações, as fraquezas, que é aquilo que precisa mudar, que precisa melhorar e aperfeiçoar, né? Então, esses grupos realmente são muito bons e fortalece a gente. E tem alguns lugares que às vezes carece, né? Às vezes não é bem o formato do que a gente queria, mas a gente vai experimentando, vai testando e vendo como a gente pode conduzir esses trabalhos também, né? Mas é importante, sim, essa participação. Eu, inclusive, participo e é muito bom, tem me ajudado bastante. Não só a mim, como também as outras mulheres empreendedoras, né? Que muitas vezes elas ainda não estão no digital, e aí sempre a gente tem algo a ensinar, mas a gente tem algo muito que aprender, tem alguém que está muito mais avançado num outro segmento, numa outra área, né? Então é uma troca muito boa, realmente muito boa. O que é legal e eu gosto muito, vem de encontro ao que você falou, sozinho você até consegue chegar, mas junto você chega mais rápido, mas junto você vai mais longe. Quando você tem que sentar em mesas onde você vai aprender e ao mesmo tempo ensinar. E eu acredito que essa troca de experiências
com grupos de networking, grupos de empreendedores, elas é muito importante, né? Ela é fundamental para o sucesso dos negócios. Eu tenho certeza, assim, que quando você vai para um evento desse, você vai lá e assiste uma palestra, você sai com um insight para trazer e melhorar um processo dentro do teu próprio negócio. Nós aqui temos essa questão do encontro, ele é online, né? Ele ocorre a cada 15 dias. De repente, se um dia você quiser participar, a gente até te convida para participar, tá, Márcia? Esse peer de ideias é um momento que assim, é uma hora onde todo mundo traz ideias, critica, sugere, e a pessoa ela sai dali assim, com uma série de coisas que ela tem que fazer, tem que montar um plano de ação, o 5W2H, né? Se ela não fizer, ela não avança. Mas, ao mesmo tempo que a gente está lá passando e dando dicas, insights, sugerindo melhorias para o negócio delas, você está escutando alguém falando e, de repente, do nada, putz, isso para o meu negócio também funcionaria se eu fizesse dessa forma. Então, caminhar ao lado de mentores, caminhar ao lado de pessoas que têm as mesmas dores, desafios e dificuldades do mundo do empreendedorismo. Empreender não é fácil, não é aquele conto de fadas que todo mundo conta, ainda mais no Brasil, com uma série de desafios que a gente tem a mais, né? É importante que você esteja do lado de pessoas que possam te ajudar. E, claro, você muito bem colocou que tem a palavra amiga, do marido, de um amigo, de um tio, de um cunhado, de uma pessoa que você sente segurança para compartilhar uma ideia que vai estar no embrião para que vá nascer um grande projeto que pode transformar muitas vidas, né, Márcia? Eu acredito muito e gosto muito de empreender por isso, por a gente estar com a cabeça 24 horas por dia funcionando, sabe? A gente está ali toda hora, cada coisa que a gente vê, o que é legal do empreendedorismo, não sei se acontece contigo, mas eu olho assim, puxa vida, hoje eu vou num lugar e vejo assim, caramba, não deu certo, como é que eu faria para dar certo? O que eu poderia fazer para dar certo? Ou modelar para levar para o meu negócio. Então, a gente tem essa visão amplificada e essa atenção amplificada para o mundo dos negócios, né? Acho que aí é que está o grande X e o grande barato de empreender, né? Sempre dizem assim, que se a gente está sentado numa mesa onde a gente é o mais inteligente, a gente está sentado na mesa errada. Então, a gente precisa realmente estar com pessoas que têm outros mundos de conhecimento que a gente. Então, mentores, né? Eu tenho procurado muito isso, estar com pessoas que podem me inspirar e me ensinar algo que eu não sei. E, às vezes, as pessoas têm Tem pessoas que não gostam muito de aprender, do estudo, estão naquela zona de conforto. O que eu sei tá bom, sempre fui assim. Só que isso não serve mais para os dias atuais, né? Então, a gente precisa sempre buscar mais, porque as coisas estão mudando com muita intensidade o tempo todo. Principalmente com a questão tecnológica, internet, comunicação, a democratização do conhecimento, né? A gente só precisa tomar o cuidado de estar nos grupos certos, escolher bem as pessoas. Será que eu posso? É uma pessoa confiável? Então, eu sempre escolho assim. Eu olho os resultados que a pessoa tem. É uma pessoa que tem resultados que eu quero, então, sim. E eu consegui evidenciar, ela comprovou isso, então é uma pessoa que eu vou sentar na mesa dela. Eu quero aprender, né? Usufruir dessa experiência, dessa troca também. É aquela coisa assim, a gente tem que largar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Para realmente ser... Como agora a gente está num projeto de um livro que vai sair assim, que vai ser, acho que um projeto muito bacana para médicos, né? Que é onde é muito legal que o médico que escreveu uma coletânea de livros, ele fala muito assim, eu sou disruptivo, né? Eu quero trazer a informação, mas de uma forma diferenciada. Eu não quero trazer a informação da mesma forma que ela é repassada desde 1800 e lá vai bolinha, né? Então, ele traz muito essa questão da disrupção. E a pandemia, por mais que ela tenha sido para muitas pessoas de forma muito trágica, mas se a gente for olhar o lado bom da pandemia, ela fez com que a gente desse um salto muito grande. Tanto é que hoje a gente está aqui conversando, nós aqui de Santa Catarina, conversando com a Márcia, que está na Bahia, que saiu do Rio Grande do Sul há muitos anos,
que se não fosse hoje o advento da tecnologia, a gente nunca teria se conhecido, nunca teria, um não saberia da existência do outro, a Márcia não teria escrito o capítulo do livro dela, né? Não teria dado esse start para quem sabe daqui a um tempo ela está escrevendo o próprio livro dela, do mapa da qualidade, né? Ó, a provocação. Eu adoro provocação. Então, assim, saiu o livro, né? Talvez saiu o livro realmente do método que a Márcia desenvolveu e tudo mais, que ela apresenta com maestria dentro dos cursos e tudo mais, e que as pessoas realmente possam conhecer fora da Bahia ali, da cidade onde ela mora, que não é tão próximo, mas o contato que a gente teve foi por meio de um pessoal ali de Feira de Santana. A cidade da Márcia, eu sei que não é tão próxima de Feira, mas são pessoas. A gente aqui de Blumenau, Santa Catarina, é um encontro que, vamos dizer assim, presencialmente ele seria quase improvável de acontecer, mas que o advento da tecnologia que trouxe isso é tão importante, e às vezes as pessoas pegam e dizem assim, não, mas eu não quero. A gente conhece uma pessoa assim, que o cara é advogado, e ele diz assim, ó, eu não entro em reunião online. Nossa. Né? Por quê? Numa questão mesmo de síndrome de Gabriela, quase, né? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu não confio, eu não acredito, alguém pode estar espionando pela minha câmera, umas coisas que ainda existe muitas pessoas assim que não confiam. Eu não consigo apertar a tua mão, então eu não confio em você. Eu não consigo te encontrar pessoalmente, então eu não sei se isso é realmente confiável ou não. E para quem se dá ao luxo, não, para quem se dá a oportunidade da gente conseguir ter esse tipo de conversa, esse nível de a gente conhecer profundamente a história da Márcia, a história da Gil, que estava na semana passada aqui com a gente, a história de Joana, que já conversou com a gente também, Bruna, e muitas outras pessoas que já contaram suas histórias através da nossa editora, a gente vê e se encanta cada vez mais com histórias de vida, de superação, e que vão mostrar para outras pessoas que, assim, poxa, se ela conseguiu sair do interior lá do Rio Grande do Sul, conseguiu batalhar, ir para a cidade, como a Márcia mesmo falou, né? Fui para a cidade, me esforcei, tive determinação, entrei na empresa que eu queria trabalhar, aceitei o desafio de mudar de estado. Gente, Rio Grande do Sul, para quem não tem noção assim do Rio Grande do Sul para a Bahia, é milhares de quilômetros, né? Não é uma cidade assim vizinha, estou a 100 quilômetros de onde eu estava, né? Não, é mais de 500 quilômetros, muito mais de 500 quilômetros. E tem toda a questão da cultura, né, que muda, né? A gente tem uma cultura do Sul, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina já muda, né? A gente vê a tradição do gaúcho, da tradição familiar, ela é diferente da tradição familiar de Santa Catarina, né? O gaúcho é mais família, encontros de família, tem a questão da tradição gaúcha, como é que é, os CTG, chimarrão, né? Santa Catarina tem um pouco do Rio Grande do Sul, mas tem ainda já uma quebra de cultura, assim, é um pouco diferente. Agora, sai de Rio Grande do Sul e vai para a Bahia, tem que realmente gostar do que faz, tem que realmente ter propósito de vida, né? E trazendo um pouquinho dessa questão do propósito de vida, Márcia, eu queria que tu contasse aqui para as pessoas, para quem está assistindo agora ao vivo, para quem vai assistir depois essa live, fica aqui no nosso canal e também no canal da Márcia mais tarde, quem que era a Márcia antes e quem era a Márcia agora, depois de ter se tornado escritora da sua própria história? Então, a Márcia de antes era uma guria, como a gente chama no Rio Grande do Sul, né? Que morava no interior do Rio Grande do Sul. E hoje é uma mulher consolidada, uma empreendedora consolidada no seu negócio. Mora na Bahia, distante, Gisele, 3.000 quilômetros do Rio Grande do Sul. Então, são 3 dias de viagem de carro. Eu, inclusive, já fiz isso com minha família várias vezes. Meus filhos são baianos, nasceram aqui na Bahia. Mas eu chorei 3 longos anos aqui para me adaptar com essa cultura, né? Como o Jefferson bem falou, não é só distância, é uma diferença cultural e de clima muito forte, né? E a gente precisa um bom tempo para se habituar. A gente diz que a gente se acostuma, se habitua, e isso aconteceu conosco, comigo, com minha família, né? Hoje a gente está muito bem habituado aqui, mora distante 25 quilômetros de Feira de Santana.
Então, a Márcia de hoje é uma mulher empreendedora que não tem medo do novo, que se tiver um desafio novo, eu vou topar, eu vou fazer. A Márcia de antes era mais medrosa, eu conto, inclusive, no livro, um grande medo que eu tinha na minha infância, e que foi difícil de superar. Eu fiquei um ano todo com aquele medo, né? Até que aquela situação mudou. Quem quer ver essa história pode conferir lá na leitura do capítulo. Mas hoje, com toda essa experiência de vida, né? A gente amadurece, a gente... Ainda bem que a gente amadurece e vá para melhor, né? Eu acho que, assim, os desafios vividos e superados fazem de nós pessoas melhores. E escrever um capítulo para mim do livro foi muito importante, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E assim, achei que isso não ia acontecer de forma tão rápida, e graças a vocês, a Jefferson, Gisele, a editora, né? Eu consegui fazer esse grande feito, que para mim é um grande aprendizado, e poder inspirar outras mulheres, contando um pouco dos desafios que eu superei, né, nessa trajetória minha, saindo do Rio Grande do Sul, do CLT, adaptando na Bahia, sendo mãe, sendo profissional e hoje empreendedora, né, mulher de sucesso, e a gente precisa do apoio de muitas pessoas, né, e não se descuidar do fundamental, que são os pilares, né, família, saúde, a espiritualidade, né, e o bem-estar nosso. Isso é um conjunto que a gente precisa, assim, sempre estar levando em conjunto, tá? Então, assim, sou muito grata por essa história, e graças a vocês eu pude realizar esse feito e compartilhar essa história aí com tantas pessoas hoje que têm a oportunidade, né, de ler o nosso livro aqui, Legado das Empreendedoras de Sucesso. A gente está fazendo a venda, né, pela internet também, como Gisele falou muito bem. A internet nos aproximou mais. Então, essa semana passada eu fiz um evento online onde eu tive participação de 1.000 pessoas do Brasil inteiro. E isso só é possível online, né? Então, quem não está preparado para isso, né? Há um grande desafio aí, há uma grande oportunidade, como o Gisele mesmo falou, né? Que às vezes as pessoas têm medo, elas estão se preservando desse momento, né? Mas eu acho que é um momento que vai chegar para muito mais gente fazer essa aparição, né? A gente colocar a nossa carinha aqui na tela e dizer que isso não é tão ruim assim, que a gente se acostuma e que tudo dá certo. No final das contas, tudo dá certo e a gente acaba gostando disso. A gente é mordido pelo bichinho do online. E daí, então, é muito engraçado, é muito legal essa parte da gente estar com escritores de muitas partes do país, que além da gente conseguir trazer, que é um orgulho muito grande para nós enquanto editora, a gente conseguir, além de trazer essa questão da pessoa, aquela historinha, né? Plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro, né? A gente conseguir trazer essa oportunidade da pessoa poder escrever um pouquinho da sua história num capítulo e daí se empolgar, que nem a Bruna, que participa do livro junto com a Márcia, que já está no 4º livro, né? Ela já escreveu 4 livros com a gente, 4 capítulos de livros, e a gente está cutucando ela para saber quando é que sai o livro solo, né? Já que teve coragem de escrever 4 capítulos, está na hora de sair o solo, né? Mas essa questão mesmo da gente ter o prazer de ajudar essas pessoas a contar um pouquinho dessa história, e como a gente faz essas lives com os escritores, a gente traz esses escritores para conversar, a gente às vezes consegue também desbloquear essas pessoas para que elas tenham coragem de se expor na própria internet, na sua rede social, aparecer a sua carinha lá e elas começarem a realmente falar. E falando e escrevendo seus livros, elas começam a impactar tantas vidas de forma tão positiva que daí elas param e começam a receber os feedbacks do tipo assim, nossa, essa história que eu tô lendo, ela me trouxe uma clareza tão grande, me trouxe uma força tão grande. Quando a gente vê as histórias do primeiro livro, do volume 1 do Legado, do volume 2 do Legado, a gente consegue ver o pessoal, os feedbacks que a gente escuta dos leitores do livro, é assim, ó, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, agora realmente, eu tenho coragem de pegar e meter a cara e empreender, ou eu tenho coragem de meter a cara e ir lá e conversar com as pessoas
que eu não tinha coragem de conversar antes. Porque se essas mulheres, é bem o que a Márcia falou, se essas mulheres conseguem, eu também consigo. Então, elas saem do papel só de empreendedora de sucesso para ser um exemplo de sucesso também, né? Márcia, mostra de novo para a gente a capa e mostra um pouquinho do, assim, ó, só mostra um pouquinho do teu capítulo para que as pessoas consigam ver ali, conseguir mostrar a tua foto ali como abertura, que nem a Gil mostrando semana passada, assim, ó, essa aqui sou eu no livro, né? Se tu conseguires mostrar. Sim. Pronto, essa é a capa, né? Olha que capa linda, um xadrez que é estratégico, né? 2 saltos, muito lindo, amei essa capa aqui. E aqui é a minha história, esse é o meu capítulo, a minha foto aqui, Márcia Pagliarini, e onde eu conto, então, a história um pouquinho, um pequeno trecho, né, gente? Porque é muita história para contar. Dava um livro solo mesmo, né? Que eu pretendo escrever um dia. Mapa da qualidade de CLT, a CEO da minha carreira. Então, às vezes, quem vê os resultados não vê os bastidores. Então, vários leitores meus já me disseram, até alunos, né? Eu mandei esse livro como bônus da minha turma, a primeira turma online do curso Mapa da Qualidade. Aí uma aluna me falou essa semana, nossa, Márcia, eu não imaginei que tu passou por tudo isso. Então, quem vê o resultado, a nossa posição hoje, não viu os bastidores, não sabe como foram as dificuldades, os desafios que a gente passou ao longo da vida, né? Então, são muitos desafios, mas o bom disso tudo é que a gente superou, a gente aprendeu e está pronto aqui para poder inspirar outras mulheres, como Gisele disse. Se a Márcia conseguiu, por que eu não vou conseguir? Por que você não vai conseguir? Eu acho que esse é o principal legado, né? De que você pode. Você precisa confiar mais em você, acreditar em você e vai. E não para até conseguir, né? Não desistir no percurso. É não parar até dar certo. Isso mesmo, Márcia. Esse é o grande barato, né? A gente toda hora está querendo buscar mais e mais e mais. Por quê? Porque quando você empreende, você entende, e você até comentou logo no início da live, que quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, a gente acha que é só resolver o problema que a gente decidiu empreender, que nem você falar da gestão da qualidade, nós escrevermos histórias, ativarmos escritores a contar essas histórias, mas por trás de todo esse jogo tem vendas, marketing, financeiro, contabilidade, enfim, você tendo que aprender tudo isso, né? Márcia, o papo está muito bom, a gente está encaminhando para o final da live já. Eu queria que tu deixasse aquela mensagem para aquela pessoa que pensa muito em escrever um livro, não sabe por onde começar. O que você poderia deixar de conselho para essa pessoa, né? Que você que já passou por experiência e já se tornou escritora da sua própria história. Legal. Vou deixar assim um recadinho para vocês aqui. No início, quando me foi colocada essa oportunidade, eu pensei, agora eu não posso fazer porque eu estou fazendo um projeto novo e não vou conseguir dar conta. E alguém me disse, Márcia, você dá conta sim. Aí eu parei, pensei um pouquinho, não muito, pensei, eu dou conta sim. E aí foi que eu aceitei o desafio, e isso eu digo para você também, você dá conta. Você precisa confiar um pouco mais em você. E é interessante essa proposta porque você conta a sua história. A sua história você sabe, de cor e salteado, então é muito mais fácil, começando a escrever um capítulo de um livro, contando a sua história. Então, vai que você consegue, né? E com o apoio de Gisele e de Jefferson, foi ótimo, né? A gente receber a diretriz, a orientação de quem já fazia isso, quem sabia como fazer, facilitou muito essa jornada. Então, eu sentei uma noite, foi um feriado, 7 de setembro, eu sentei 11 horas da noite, até as 2 da manhã eu escrevi todo o meu capítulo. Depois eu só revisei. Então, a gente consegue. Às vezes a gente acha que é difícil, porque a dificuldade é muito grande, mas você é capaz. Vai que dá certo. Eu gosto de falar, né, Márcia, que quando a gente escreve, não é a gente que está escrevendo, né? Tem uma conexão almática entre um ser superior, o seu espírito e a sua alma, né? E o nosso corpo apenas obedece. Por quê? Porque eu tenho certeza, né? E até você pode comprovar de que quando você escreveu o seu capítulo do livro, você não tinha ideia do que você ia escrever.
E logo depois que você escreveu, passado 2, 3 dias, ou quando você recebeu o livro físico nas mãos, que você pôde ter o gosto de pegar ele nas mãos e ler o teu capítulo, você diz assim, nossa, fui eu que escrevi isso aqui mesmo. E daí você entende que você tem capacidade de fazer tudo que você se propuser a fazer, né? E isso, eu vivi essa experiência quando eu escrevi o meu primeiro livro de CLT, o MKT, que foi o start para tudo que a gente está vivendo agora, para esse propósito de ativar pessoas, de conectar com pessoas para contarem suas próprias histórias, e, claro, fundamentadas em 4 pilares, né? O primeiro, de você passar por um processo de autocura e de autoconhecimento, quando você escreve a história da sua vida. Muitas pessoas, elas confidenciam para a gente o quê? Que elas achavam que estavam curadas, que elas tinham resolvido um problema na sua vida, e quando elas escrevem, elas começam a entender por tudo que elas passaram. O segundo pilar é que a sua história, ela pode transformar e impactar positivamente outras histórias. Pense você que tem muitas pessoas esperando você contar a sua história para servir de exemplo, para que elas possam sair, de repente, de um momento não tão bom da vida delas. O quarto pilar é você deixar o legado. Imagine você daqui 80, 90 anos, quando não estiver mais aqui, seus netos, bisnetos, lendo a sua história e dizendo assim, nossa, essa daqui foi a vovó Márcia, a vovó Gisele, vovô Jefferson, Bruna, Marcos, tantos outros que já escreveram aqui, e é você contando a sua história, não tem no telefone sem fio, a sua futura geração vai estar lendo o que você escreveu em 2023, 2024. E o quarto pilar, não tão importante quanto os outros 3, é o resgate da experiência de uma boa leitura no livro físico, né? E entra daí aquela questão da criatividade e da imaginação. Eu lembro quando era pequeno, jovem, adolescente, lia na biblioteca, pegava um livro e, através da história, eu imaginava e criava cenários para resolver problemas da escola. Imagina hoje você lendo um livro desse, O Legado das Empreendedoras de Sucesso, que tem a história da Márcia, o mapa da qualidade de CLT a CEO da minha carreira, não só a história dela, mas de outras 5 empreendedoras, em que tragam insights, que tragam ideias, para que você possa entender que você não está sozinha nesse caminho, que você tem uma série de tantas Márcias, Brasil afora, mundo afora, que vivem e se desafiam todos os dias. Márcia, antes de encerrar a live de hoje, eu queria que você deixasse aqui os teus contatos. Como é que as pessoas fazem para poder adquirir o livro com você? Isso, então, pode me achar facilmente no Instagram, através do @palharinimárcia. Estamos também no Facebook, Márcia Palharini, e também estamos no YouTube. Então, no YouTube, como Márcia Palharini, Mapa da Qualidade. Então, é muito fácil de vocês nos encontrar. Manda uma mensagem no direct, a gente está sempre atento para responder todas as mensagens. E venha conversar comigo. É muito fácil de me encontrar. Para quem quiser, os contatos da Márcia, principalmente o Instagram da Márcia, está aqui na descrição desse vídeo, no nosso vídeo aqui, está aqui o Instagram dela, para vocês poderem entrar em contato com ela. Né? Assim que finalizar a live aqui, você pode entrar ali na descrição, facilmente você vai entrar no Instagram dela e fazer contato com ela, tá? Eu recomendo fortemente você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois, entrar em contato com ela, entender um pouquinho mais dessa questão da gestão da qualidade, o quanto ela pode ser benéfica para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Além de, é claro, conhecer a história de mais outras empreendedoras de sucesso, né? Márcia, eu queria agradecer de coração por você ter dedicado esse tempo com a gente aqui, de contar a sua história, de se tornar escritora da sua própria história. Agradecer por você estar aqui compartilhando conosco um pouco mais da sua história, né? Tenho certeza que a sua história ela é inspiradora, vai inspirar muitas mulheres, vai transformar muitas vidas, tá? Mas eu queria agradecer a todos que estiveram aqui na live de hoje, né? A todos que vão assistir essa live. Quem sentir queimar no coração, quem tem o desejo de contar sua história e não sabe por onde começar, nós temos um movimento Ativando Escritores, onde você pode
escrever um capítulo de um livro, contar a tua história e, claro, se tornar escritor da sua própria história. Afinal de contas, toda história merece ser contada, inclusive a sua. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.